Olá, meus queridos. Hoje nós vamos começar um novo gênero textual, né, que é texto dramático. Eu vou trazer aqui as características, né, o que é um texto dramático, certo? Então vamos lá. Então, o que é um texto dramático? Drama vem do verbo grego, né, drao, fazer, que é ação. Drama, no sentido literário, configura um texto destinado à apresentação, né? Para Aristóteles, é o gênero que realiza a imitação da realidade, né, por meio de personagens em ação e não pela forma narrativa. Então, o que caracteriza um texto dramático? Normalmente não tem narrador, certo? Predomina o discurso na segunda pessoa, né? Tu, vós. Pressupõe o recurso à linguagem gestual, né? A sonoplastia, a luminotécnica, desculpa, e a interdependência das partes de uma peça. Aí, tipos de texto dramático, nós temos o texto dramático é composto por dois tipos, né? O texto principal, né, a parte ouvida pelos espectadores, né, constituída por monólogo, diálogo e apartes, e o texto secundário, que são as indicações cênicas destinadas ao leitor, né, ao encenador, ao encenador da peça ou aos atores, né, e informa os autores e o leitor sobre a dinâmica do texto principal. Aí aqui tem um exemplo, né, de um texto dramático. Aí são divididas em atos e cenas, né? São os momentos de uma obra, né, correspondentes a tudo que aconteceu, ou tudo que acontece em um mesmo período. Uma manhã, um dia, capítulos e tal, e cenas indica pela entrada e saída dos personagens e mudança do cenário. A estrutura interna tem exposição, conflito, desenlace, né? A exposição é a apresentação dos personagens e dos antecedentes da ação. O conflito é o conjunto dos peripécias, né? Das peripécias que fazem a ação progredirem, e o desenlace é o desfecho, né, da ação dramática. Aí os tipos de drama, ou de drama de gênero dramático, nós temos tragédia, comédia, auto e farsa. Aí, mas como surgiu, né, o gênero dramático? Então, no século VI, né, Tépsis diz: Eu sou Dionísio. O teatro surge com a tragédia grega. Aí surge no século V a.C., né, no mundo grego, a época da crise de valores de choque entre o racional e o mito e o mítico. Segundo Aristóteles, né, teria origem no ditirambo, canto em louvor a Dionísio, né? Pronto, aqui mais ou menos a origem, mais ou menos as características, né, que eu falei a vocês. Agora nós vamos para o livro fazer atividade, certo? No nosso livro, nós temos como principal, como principal autor desse gênero o autor Ariano Suassuna, que ele traz, né, uma série de peças nesse sentido de texto dramático, certo? Ele que compôs, né, que fez o autor da peça O Auto da Compadecida, né, que foi uma das grandes obras, né, de Ariano Suassuna. Ariano Suassuna, ele nasceu em João Pessoa, né, na capital da Paraíba. Foi advogado, professor, teatrólogo, romancista e poeta. Sempre se envolveu com as temáticas, né, e com as formas de expressão popular, né, tradicional do sertão, o que acabou por caracterizar toda a sua extensa obra. Teve grande atuação cultural e política em Recife, em Pernambuco, onde passou a maior parte da vida. Suassuna ministrava palestras em formas de aulas espetáculo, nos quais valorizava a cultura brasileira e se posicionava de modo autêntico sobre diversos assuntos, né? Nessas aulas também divertia o público com piadas, causos e crônicas orais, frutos de sua vivência no sertão. Inclusive, ele esteve em Jacobina, e eu ainda fui para assistir essa apresentação dele. Ele já estava bem debilitado, bem velhinho, mas foi bem interessante. Ok? Nós vamos agora fazer atividade.